Deus ainda faz milagres? Será? Já viu? Cego enxergar, paralítico andar, será que Deus ainda faz isso? E o mal? Existe? Se Deus existe, o mal tem que existir. Será que existe? Será que ele pode influenciar nas nossas vidas? É isso que a gente vai falar hoje no nosso Crente Como a Gente. Queria agradecer, antes de mais nada, a nossa parceira aqui, a Giro Certo, né, fazendo as encomendas aí, sempre no lugar certo, na hora certa, né, eles entregando aí no lugar certo, na hora certa. Obrigada, Giro Certo. E para falar desse tema hoje, que é muito especial, vai dar pano para manga, a gente trouxe aqui 2 pastores, assim, de polos completamente diferentes, né? A gente tem aqui o pastor Tiago Cléris, que é pentecostal, de rodar o manto. Seja bem-vindo, pastor. Prazer, Dani, é um prazer estar aqui com vocês. Será incrível esse tema que iremos falar aqui, tá? Deus tem muita coisa para acrescentar para essa audiência. Vamos entender aqui o que é rodar o manto, que o pessoal fala. Como é que é isso? É ser cheio, né? É deixar o mover, cheio da glória. Descer. E a gente somos conhecido como os pentecostais, né? Os barulhentos, mas isso é ótimo. E a gente tem aqui o nosso querido pastor Ricardo Silva, que já é outra vertente. É da presbiteriana do bairro Belmonte, né, pastor? Isso mesmo. Os presbiterianos já são os presbiterianos, até difícil, né? Os presbiterianos, é um trava-língua. Eles já são mais contidos, né? Eles falam muito que vocês são muito parecidos até com os católicos, né? Como é que a gente pode falar, pastor, sem ofender os presbiterianos? Eu adoro os presbiterianos. E estamos aí, né, a serviço do reino de Deus, tentando, com a graça dele, manifestar os traços, né, os características do Evangelho, honrando a Deus com simplicidade, exato, com graça. Eles são bem focados, né, ali na palavra mesmo. E a gente vai falar, Deus ainda faz milagres, sim ou não? Sim. Faz, pastor? Sim. Agora, eu gostaria que a gente tivesse o cuidado de definir, né, o que é milagre. Eu acho que antes a gente definir, de falar Deus faz, Deus não faz, é entender o que é milagre. Porque é uma palavra muito usada, muito comum, e às vezes as pessoas usam essa palavra de forma até meio banalizada, né? A pessoa vê um pôr do sol bonito, e diz, tá vendo, é um milagre. Ou tem um filho, né? Nasce um filho, olha, essa vida é um milagre. Que gracinha, coisa linda. Agora todo mundo que está grávida fala é milagre. É um milagre de Deus. Não era para eu estar grávida, é um milagre. Aí tu pensa, são fatos que nos impressionam? Sim, são coisas belas. É de Deus? Sim. Mas é isso que caracteriza um milagre? Então, eu tenho um autor que eu gosto muito, inclusive, um autor muito conhecido das crianças, chama C.S. Lewis, escreveu lá As Crônicas de Nárnia, que ele tem um livro que chama Milagres, e que ele se propõe a examinar justamente essa questão, essa pergunta que você fez, né? Milagres são reais? Acontecem? Né? Podem acontecer hoje ou não? Aí ele começa esse livro fazendo uma provocação, que eu acho interessante. Ele fala assim, eu tenho um amigo que ele jura que ele viu um fantasma. Um fantasma? Só que ele é um materialista. Ele não crê que essa visão que ele teve do que ele chama de fantasma seja algo de outro mundo. Essa provocação ele faz para trazer um conceito, uma diferença de pontos de visão, para a gente entender o que é milagre. Existem aquelas pessoas que são materialistas ou são naturalistas, como o C.S. Lewis chama. Ou seja, para essas pessoas, tudo que há nesse mundo. Esse mundo é um bloco, uma caixa fechada, e nada de fora entra nessa caixa. Então, eu sou naturalista. Então, tudo que acontece, aqui acontece por alguma razão natural. Não existe milagre. Mesmo que aconteça uma coisa que eu não saiba explicar. Então, por exemplo, um médico pode achar legal que o paciente dele, que é terminal em câncer, ore pedindo a cura de Deus. E se essa pessoa for curada, ele não vai achar que aquilo é um milagre. Ele vai assim, tem alguma lei da natureza que eu desconheço, que talvez esteja conectada com a oração dessa pessoa, que provocou nela a saúde que ela estava precisando. Então, esse jeito ele é um naturalista.
Então, para ele não existe milagre, mesmo que exista uma coisa que aconteça que ele não sabe explicar a razão. Tem um filme que eu amo, que é lindo demais, chama Milagres do Paraíso. É uma história real, não sei se vocês já assistiram. É uma história real de uma menininha que ela tem uma disfunção de estômago. É lindo, gente, é lindo o filme. E aí ela tem esse problema e não tem cura. É incurável e é praticamente assim, a última vez que ela vai para o hospital, o médico fala, olha, é como se assim, curta bastante ela, porque pode ser que a qualquer momento ela morra. Dani, eu sou um milagre. Eu nasci... Mas só um minutinho, deixa eu terminar isso aqui. Aí ela vai e cai de uma árvore de 10 metros. Ah, eu vi esse filme. Ela cai de uma árvore de 10 metros e aí ela fala que ela teve um encontro com Deus, que ela viu Deus e tal, e que Deus falou que ela seria curada. E aí ela volta para o hospital e aí o rapaz fala, o médico, aí ela está curada, está completamente curada e ficou curada até hoje. E aí a mãe pergunta várias vezes, fala assim, ela está curada? Ela está curada? Foi um milagre? Aí ele fala, olha, por ser médico, na medicina, eu não posso falar essa palavra. Eu não posso falar que ela está curada. Ela, o que você pode falar, então? Aí ele, eu posso falar que os sintomas sumiram e que a minha paciente, eu acho que a minha paciente não vai voltar mais. Mas ele realmente não fala que então, é um milagre. Ele é um naturalista nesse filme, né? Agora, nós que somos cristãos, nós somos sobrenaturalistas. Porque a gente crê que esse mundo não é uma caixa fechada, que existe algo para além desse mundo, inclusive que é a causa desse mundo, é o criador desse mundo, e ele, inclusive, ele sustenta esse mundo não funciona sozinho, só com as leis da física, Deus está cuidando desse mundo e ele, de vez em quando, segundo a vontade dele, ele pode, inclusive, interferir nesse mundo e alterar essas regras que ele mesmo criou para a glória dele, segundo os propósitos dele. Isso para mim, é o conceito de milagre. Já Tiago falou que você é um milagre. Quero saber. Eu nasci com uma deformação no osso do crânio que fica atrás do olho e eu passei pelas mãos dos médicos, os médicos abriu a minha cabeça. Se você olhar do lado, eu tenho um corte aqui, abriu a minha cabeça. E o médico disse para os meus pais, estou fazendo essa cirurgia no seu filho e ele vai precisar voltar, porque não é garantido o que nós estamos fazendo. E naquele momento ali, eu precisei sair do comodismo e precisei provocar o milagre na minha vida. Eu tinha 14 anos e eu precisei me posicionar. E ele disse assim, daqui 3 anos, quando você ficar com 17, 18 anos, você vai precisar voltar. E as fotografias, quando você vê as fotografias, meu rosto inchou, fiquei com o rosto bem inchado, a cirurgia muito pesada, cortou a minha cabeça, lixou o osso. E eu fiz um compromisso com Deus. Se o senhor não permitir que eu volte para a mão desse médico, o senhor pode contar comigo no altar. Tem mais de 15 anos que ele está me esperando. Eu sou o milagre. E quando você experimenta o milagre, você não tem medo de orar para quem precisa de um milagre. Você não tem medo de provocar na pessoa uma reação de fé. Porque eu experimentei isso na minha pele. Quando você olhava para mim, você via que tinha um caroço. Ele estava saindo de trás do olho e estava começando a sair para o lado de fora da cabeça. Então, você olhava, você ficava com medo. Você falava assim, cara, o que aconteceu com esse jovem? Então, eu usava só boné, eu tinha vergonha, eu tinha... receio de estar perto de pessoas, mas quando eu saí dali, eu falei, cara, eu preciso experimentar isso, eu preciso acessar essa porta. E quando você acessa isso, tem uns 4 meses, tem um amigo que ele entrou dentro do hospital, morrendo aqui no Mater Dei, o nome dele é Mauro, dentro do Mater Dei, ligou para nós, vem aqui, cara, eu tô morrendo. Então, ele estava na melhor instalação, estava um dos melhores hospitais. Então, assim, ele falou, cara, eu não sei, não deu tempo para despedir da família, não deu tempo para deixar as coisas no devido lugar. Foi ali que eu experimentei o milagre. O médico olhou tudo e falou, cara, você morreu e viveu aqui dentro do hospital. Então, quando você experimenta o milagre, você não tem medo das chamadas... como o SAMU, né? Tal, chegou, tem que salvar essa pessoa. Você vai sem nenhum medo, porque você experimentou isso. E eu experimentei isso no meu corpo. Então,
quando tem alguma demanda, não é que a gente vai florear, não, a gente chega ali com muita sinceridade, com muita fé, com muita ousadia, e você provoca na pessoa uma reação. Cara, você é capaz. Tem 3 semanas que chegou uma mãe dentro da comunidade e assim, a igreja cheia falou assim, com fotografia, com laudo, a minha filha engoliu uma moeda. Tá no meu Instagram, engoliu uma moeda. E diz que a igreja aqui, vocês oram, Deus se manifesta. Então, se coloca você em uma situação, eu falei, assiste o culto. Vai o louvor, adora, experimenta tudo que Deus tem para você. E no final a gente vai orar por você. Então, assim, quando ela falou isso, ela falou assim, todo mundo ouviu, tipo, e aí, o que o pastor vai, o que ele vai fazer? Eu orei para ela, falei assim, repete o exame. Frente da igreja toda. Mas ela engoliu uma moeda e como... Engoliu uma moeda de R$1, a criança. Moeda de R$1 e o médico estava passando as orientações para que olhasse as fezes, né? Que ia evacuar. Eu falei, repete o exame, repete mais rápido. E no outro dia ela repetiu. Passou, você mandou eu repetir, no outro dia eu repeti. Quando eu repeti o exame, não tinha nada. E eu olhei todas as fezes e não teve nada nas fezes. Então tem coisa que acontece que a pessoa fala assim, cara, isso é sobrenatural, como o pastor aqui disse. Nós acreditamos em milagre. Eu vivo isso dia após dia. Quando eu saí do médico, o médico falou, você vai voltar? Eu falei, eu não volto. Eu não volto para cá mais, porque eu creio no Deus de milagre. Eu creio que Deus faz, eu creio que Deus opera, que Deus pega as coisas humanamente, assim, cara, é difícil de resolver e coloca no lugar. Eu antigamente, assim, eu ficava vendo, porque a gente vê aqueles cultos que os pastores vão lá e entra a pessoa assim, de cadeira de rodas, sai andando e tal. Claro que tem alguns que a gente vê que realmente não... né, tem aí umas denominações aí que a gente não pode falar que não são sérias, né? Mas aqui a gente está com 2 denominações muito sérias. Pentecostais, presbiterianos, batistas, né? São muito sérios. Então, eu via isso e a gente ficava, que não é lá, a pessoa, né? A gente vê vários vídeos realmente fakes, né? De pessoas que saíram da cadeira de rodas, o outro parou de beber, e aí mostra ele cheirando a bebida assim, aí ele tem aversão, umas bobagens dessas. Mas eu fui uma vez num culto na Igreja Batista Central, que é seríssima, é uma igreja muito séria. E tinha lá um pastor de outra cidade e que realmente assim, a gente viu ali, do nosso lado, tinha uma mulher que ia na igreja e que ela tinha quase 100% de surdez, usava aparelho e tudo, e o cara chamou ela lá no palco, colocou as mãos nela, não foi nada nem de muita gritaria, assim, né? Ele pegou e falou assim, em nome de Jesus, que o espírito de surdez, em nome de Jesus, saia! Aí ele falou assim, e aí aí ela começou a ouvir, de verdade, ela começou a ouvir, e aí ele manda ela ir lá mais para o fundo, e aí ela vai ouvindo, e ela chorando que estava ouvindo. E depois eu comecei a acompanhar esse pastor, e ele faz isso repetidamente, várias vezes, diariamente, nas ministrações dele. Isso é possível, pastor Ricardo? Bom, essa é a questão. O milagre, ele é possível, como eu falei. Se você é cristão, você crê que esse mundo não é uma estrutura fechada, tem um Deus soberano que governa esse mundo, ele normalmente, ele gerencia a sua criação por meio da sua providência, as regras da vida normal. Então, não é errado um crente, por exemplo, submeter um tratamento, fazer cirurgia, tomar remédio, porque são meios ordinários que Deus ordenou na sua criação para o nosso bem, para minimizar as consequências do pecado, que causam a doença, a miséria, enfim, né, a morte. Mas Deus extraordinariamente pode intervir na criação e reverter a situação. Ele pode? Pode. Agora, Deus é obrigado a fazer isso?
Essa é a questão. Porque se a gente fala assim, não, eu tive a experiência da cura, então a partir de agora, Deus é obrigado a atender minha oração. Todo mundo, não é, porque, posso citar o exemplo do apóstolo Paulo na Bíblia, né? Lá em Coríntios, 2 Coríntios, ele fala, né? Que 3 vezes ele pediu para Deus para tirar dele algo que ele chama de espinho na carne, miséria de Satanás. E Paulo era um homem extraordinário, um homem que orou pessoas que estavam doentes e foram curadas, um homem que orou pessoas que estavam mortas e ressuscitaram. Ele era um apóstolo de Cristo com autoridade apostólica, né? Para curar pessoas. Mas quando ele mesmo se viu afligido por um mal, que a gente não sabe se é bem uma doença, mas é bem possível que seja, Deus falou assim, Paulo, a minha graça te basta. Eu não vou tirar isso de você. Você vai conviver com isso. E ele falou assim, aprendi a viver contente em todas as coisas. Aprendi a conviver com isso que me causa dor, porque quando eu sou fraco, aí eu sou forte. Então, se alguém chega para mim assim, pastor, estou com essa doença, você ora por mim? Eu oro. Eu creio que Deus pode fazer um milagre? Creio. E se Deus não fizer um milagre? A minha graça te basta. Continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus. Ele não é obrigado a curar só porque eu orei. E não é questão de falta de fé também, não, tá, irmãos? Porque Paulo tinha fé, obviamente. Né? Assim, porque alguém fala assim, não, ele não foi curado porque ele não teve fé. Não, Paulo tinha fé. Mas na situação dele, nas circunstâncias dele, era melhor que ele convivesse com aquele mal. Né? E Paulo entendeu isso. E viveu o resto da vida dele. O senhor já viu algum milagre nesse sentido? Já vi milagres. Teve um milagre que me impactou muito na minha infância e adolescência, de um membro da minha igreja, ele era um senhor, né, um dos líderes daquela igreja na ocasião. Na época não era da igreja presbiteriana, era outra denominação, mas como se fosse um líder daquela igreja, que ele tinha um sério problema de saúde. Ele foi internado e numa das internações dele ele teve que tirar o baço. Tempos depois ele foi internado novamente, gravíssimo, perdeu quase o sangue todo, praticamente morto. Deus o livrou da morte. Ele voltou à vida surpreendentemente, realmente de forma milagrosa. E, para espanto de todos, quando o médico foi pegar o último exame dele, ele disse assim, o seu baço está aqui de novo. Mentira. Nós tiramos, o baço apareceu. Ele falou assim, doutor, Deus quis me dar de novo. Milagre. Né? Isso é milagre. Deus quis fazer, no caso dele. Agora, não é que era por causa disso, ele agora todo mundo que estiver na mesma situação que eu, Deus vai ter que curar da mesma forma. Deus pode ter uma outra história com você do que teve com ele. Aí a gente já entra numa outra questão, que é o poder da oração, né? Que é, de fato, a gente orar pelos outros e juntar, né, várias pessoas orando, aí também é uma coisa que você pode mover ali, provocar o mover de Deus. A oração é um meio de graça que Deus nos dá para acessar as bênçãos que Ele tem. Mas a oração, de nenhuma maneira, impõe sobre Deus a sua vontade. Né? Tanto é que Jesus ensina a oração do Pai Nosso, né? Nós chamamos de Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Como eu citei o exemplo de Paulo. Não era da vontade de Deus tirar o espinho da carne de Paulo. Ele conviveu com aquilo. E teve um ministério que Deus queria que ele tivesse, mesmo sentindo dor, mesmo sendo humilhado. Né? E o fez para a glória de Deus. Outros podem glorificar a Deus sendo livres da doença, de forma extraordinária. Se acontecer, glória a Deus. O importante é que Deus seja glorificado, e não o homem. Não eu, né? Mas Deus. Que lindo. Vamos falar agora do mal. Então, milagres a gente vê que existe. Olha que a gente está aqui com um presbiteriano, que é... Os presbiterianos, gente, deixa eu explicar para vocês. Eles são assim... É igual médico. Você não vê a coisa certinha, aquilo não é. Então, aqui a gente já está respaldado aqui, que temos aqui a história de milagre aqui com o pastor Tiago e também a chancela do nosso pastor Ricardo. E o mal, gente? Porque se a gente acredita que Deus existe, então a gente tem que acreditar que também o diabo existe, né? O mal existe. Mas a gente esquece disso. E aí a gente entra numa questão de possessões. A gente teve uma convidada aqui no último episódio do nosso podcast, e ela fala que teve um momento que ela se afastou de Deus, e Deus tirou o manto dela e ela viu um universo espiritual e ela viu demônios. Existe isso mesmo? Existem esses demônios? Até que ponto que eles podem nos atingir? Eles podem realmente entrar na gente e a gente ser possuído por eles, ainda que sejamos cristãos? Sim. Se trata sobre legalidade, né? Quando você dá legalidade para o mal, ele faz ali a sua habitação. Tem um texto que Jesus saiu, colocou seus discípulos dentro do barco, chegou na cidade de Gadara,
Existia um homem que ele tinha legiões de demônios, a ponto que a Bíblia fala que colocava ele em presídio, amarrava, e ele tinha um comportamento de ficar dentro do sepulcro. Então, quando você dá legalidade para o inimigo, ele vai tirar você do seu meio de circulação. E aí é onde que você observa hoje muitas coisas acontecendo, filhos, pais, porque a pessoa dá legalidade. Legalidade é quando a pessoa dá brecha para o inimigo, no pensamento, nas atitudes, numa coisa que a pessoa acha que é simples, mas é uma legalidade. A pessoa mentiu, aí. Quando você mente, você dá legalidade para aquilo ir crescendo na sua vida. E automaticamente hoje a gente observa muitas coisas acontecendo. Aí você fala, cara, eu não estava sozinho. A mídia fala muito sobre muitas coisas, mas quando você vai observar, você fala, cara, aquela pessoa não estava sozinho para fazer uma situação dessa. Tem uma reportagem que saiu que o pai tirou do filho o telefone. O pai não achou legal que o filho ficasse com o telefone, tirou. Então, o pai era policial e tal, e o filho sabia onde que ficava a arma. O pai chegou, o filho pegou, tirou a vida do pai, a mãe estava trabalhando, a mãe chegou e tirou a vida da mãe. E quando a irmã veio descendo a escada, ele tirou a vida da irmã. Meu Deus. Então, assim, por causa de um telefone, por causa de um aparelho, e quando foi investigar, ele já consumia muito conteúdo dessa forma no telefone. O comportamento dele já estava bem mudado. Então, assim, isso é um alerta para os pais. Porque às vezes o pai é muito ausente, trabalha muito, e quando chega em casa não procura saber como está o filho. Um exemplo que veio da minha família, eu tenho um irmão que chama Rodrigo, ele acordava de madrugada. E ele andava a casa toda, dormindo, abria porta, pegava coisa na geladeira e tinha uns comportamentos que, assim, cara, ele estava dando legalidade. E a legalidade que ele estava dando, ele gostava de ver muito filme de terror, de massacre. São coisas que você fala assim, cara, como é legalidade? Quando você dá legalidade, aquilo ali vai destruindo um ambiente de paz, um ambiente de amor, um ambiente de diálogo. Quando a pessoa xinga demais, xinga, e quando vai deitar, cara, começa a ter que comportamento. Então, essa pessoa fechar essa legalidade, a pessoa vai ter uma vida muito tranquila, uma vida alegre, uma vida social e saber que o mal está aí. Ele é o príncipe desse mundo, né, pastor? Então, assim, se a pessoa não tomar cuidado, a Bíblia fala assim que ele sai de uma casa e depois ele volta. Se ele achar essa casa vazia, ele vem com 7 espíritos piores. Então, assim, ele aumenta aquela destruição ali dentro, sabe? Isso me chama muita atenção, Dani, quando a pessoa está na igreja. Eu me apego muito nisso. Está ali orando, intercedendo, levantando a mão e depois dá legalidade para o inimigo. Aí você vê que a depreciação da pessoa é muito rápido. Você fala assim, cara, estava na igreja, agora saiu de repente, cara, o que virou? Você começa a assustar, mas não, porque quando o inimigo foi lá, viu legalidade, entrou e destrói. Agora, a gente tem uma frase que é muito falada aí, né, que a vida do crente não é fácil. Né, que o crente vai atraindo, que a gente tem batalhas. E a gente vê, poxa, se a gente é crente, né, se a gente tá buscando a Deus e entrando para esse caminho, sendo luz nesse mundo, o inimigo está cada vez mais querendo te derrotar. Então, existe isso mesmo, pastor Ricardo? O inimigo ele fica ali importunando quem está mais próximo de Deus? Como é que a gente se blinda disso? Que existe uma batalha espiritual, você pode chamar. Só um minuto, assim. Porque senão a gente pode pensar assim, não vou mais ser nada, não já quero. É tão difícil, né? Você vai ficar aqui me atordoando, eu prefiro não ser. Eu tava, enquanto o pastor Tiago estava comentando, eu estava me lembrando de uma passagem da Bíblia em que Jesus ele dá autoridade para os discípulos dele para irem às cidades, expulsar demônios, fazer curas e tal. E aí, depois dessa campanha, digamos assim, nessas visitações às cidades, os discípulos voltam para Jesus e falam assim, Senhor,
os espíritos estão se submetendo a nós. Eles estavam impressionados, né? O fato deles orarem em nome de Jesus e os espíritos submeterem. Aí Jesus fala para eles algo muito interessante. Ele fala assim, olha, gente, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Então, aqui Jesus estava mencionando isso. A origem da rebelião de Satanás contra Deus, né? Quem que são essas forças espirituais? São anjos que se rebelaram contra Deus. A gente não sabe muitos detalhes do mundo espiritual, por isso eu tenho muito receio de regras para como é que a gente pode identificar esse mundo espiritual, porque a Bíblia não nos dá tanta informação assim quanto talvez a nossa curiosidade gostaria, mas isso nós podemos deduzir claramente da Escritura. Houve mesmo uma rebelião, ou seja, o pecado não começou com Adão exatamente, com o homem, começou antes com um ser espiritual que se rebela contra Deus e que ele traz essa guerra para a terra. E nos coloca nessa guerra quando ele incita o homem a se rebelar também contra Deus e tomar o lugar de Deus. Então, essa batalha começou lá atrás, nas regiões celestes. Aí, Será que Adão, então, já estava sendo influenciado por esses anjos caídos? Ou só pela Adão, não Eva, né? É a informação que a gente tem da Bíblia, né? Só de que a serpente, né? que é Satanás, conforme Apocalipse diz claramente, né? Que é a serpente próprio, né? é Satanás, insuflou Eva e Adão a se rebelarem com Deus, a se aliarem a ele, na verdade, né? Uma rebelião que ele já tinha começado contra Deus e traz os anjos para a terra. Que interessante. Então, esses seres espirituais têm uma atuação no mundo? Tem. Mas temos que lembrar algumas coisas muito importantes. Primeiro, quando Jesus fala, eu vi Satanás cair do céu, ou seja, Satanás não é Deus. Ele não é um outro Deus de igual para igual com Deus. Ele é uma criatura. E veja, até a autoridade que Satanás usa para fazer o mal vem de Deus. E isso é o mais chocante para se falar do tema do mal, né? Olha, veja, Deus ainda é Senhor da criação, apesar do mal. E Deus, segundo a soberania, tem um propósito até mesmo com o mal, até mesmo com Satanás. Que eu não, assim, eu não pode dizer assim. É o mistério dele. Ele tem esse propósito. O que eu sei é que em Apocalipse, todo o mal vai ser julgado. Satanás e seus anjos vão ser condenados eternamente, aqueles que se permaneceram aliados com ele nesse ato de rebelião. Mas aí Jesus continua e volta na história lá, que é importante, né? Olha, eu vi Satanás cair do céu. Agora, não fiquem felizes, diz Jesus, porque os espíritos submetem a vocês. Antes, alegrem-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. Então, nosso foco não tem que ser em Satanás. Né? Nós temos como combater Satanás? Temos, repreender e tal. Sim, em nome de Jesus. Mas o nosso foco está na graça em Jesus, no Evangelho. Porque quando o Evangelho entra na pessoa, o liberta. E o liberta mesmo. Então, eu não creio que um crente fica possesso de Satanás. Satanás perdeu toda a autoridade sobre esse, porque ele foi selado, o crente foi selado com o Espírito Santo da salvação. Então, eu não tenho só que orar e repreender para que o diabo saia, eu tenho que pregar o Evangelho, para que as pessoas, crendo em Jesus, ela seja livre e viva para a glória de Deus. Que lindo. Mas tem tem uma algo... paz engraçada, né? Quando a gente ouve a palavra, né? Dá uma paz. Mas na tem gente. algo, Dani. Pedro ouviu de Jesus, você teve uma revelação, Pedro. Não foi nem a carne nem o sangue, foi o próprio Deus que te revelou. Em seguida, o Senhor repreendeu o mal que estava usando a boca de Pedro. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado que a mesma fonte de água doce é para ser água amarga. Pedro era um discípulo, mas ele deu legalidade. Naqueles exatos momentos, Jesus falou assim, Pedro, não é você agora. Eu repreendo o mal que tá te usando. Eu vou à cruz. Então, assim, a legalidade, ela está exposta. Então, assim, ela pode tanto acessar uma pessoa da igreja, uma pessoa do mundo. A gente teve exemplo de Pedro. Pedro era um discípulo. E discípulo mesmo, que andava com Cristo. Então, se a gente não tomar cuidado, o que aconteceu no Jardim do Éden? Foi legalidade de Eva. Ela deu legalidade, ela conversou com o mal. Então, se a gente dá legalidade, e a legalidade é nos pensamentos, nas atitudes. E quando isso vai crescendo, automaticamente a pessoa vai colocando isso em prática. Então, quando a gente observa muito essa astúcia do inimigo, como o pastor diz, ele é inteligente, ele é voraz, ele sabe como atacar, e nós precisamos proteger a nossa vida. E uma das formas de proteger a nossa vida é não estando com a mente vazia. O ser humano com a mente vazia, ele só vai pensar coisas que vai agravar uma situação. Por exemplo, uma
uma pessoa que está num processo que já recebeu um diagnóstico do médico, aquele processo, a pessoa não se encher de fé, não procurar um ambiente saudável, a pessoa vai dar legalidade. Eu nasci para isso mesmo, o médico falou tanto tempo que eu vou viver. Então, sim, quando a gente preenche a nossa mente da palavra, do louvor, ambiente fala muito sobre isso. Por exemplo, a pessoa quer uma alegria e a pessoa está num ambiente pesado, ambiente de músicas pesadas, ambiente de palavrão, ambiente de baixaria. Cara, você está dando muita legalidade. Eu acredito que todo ambiente te entrega algo. Nenhum ambiente que você acessa, você sai da mesma forma. Se você entrar num lugar que só está xingando, cara, você pode ver que seu comportamento muda. Mas você está no lugar que é paz, alegria, respeito. Cara, o ambiente te ensina, lugares te ensinam, sabe? Eu acredito muito nisso, que nós não podemos dar legalidade. Se dá legalidade, ele entra e faz o que ele quer. Ele precisa de uma brecha, ô Dani. E qual brecha que a gente vai dar? Às vezes nas palavras. Tem pessoa que fala muito sobre eu não tenho, eu sou pobre, eu sou miséria. Cara, você está dando legalidade, você nunca vai ter. Porque a palavra constrói. Você está falando que nunca vai ter. Eu conheço pessoa que tem e fala que não tem. Cara, tem um carro, não agradece. Tem uma família, não agradece. Tem uma casa, não agradece. É interessante se Deus tirasse tudo que nós falamos que não temos, né? E chegar uma ponto, a gente não ia ter nada. Então, assim, quando eu tenho um nível de merecimento alto, esse nível de merecimento tem que ser alto, cara. Eu tenho Cristo, eu tenho uma família, eu sou saudável, eu tenho saúde. Cara, o diabo vai olhar para você e falar assim, cara, não tem como. Tem algo que me chama a atenção em 2 Reis, número 4, que os credores bateram na porta de uma mulher e falaram assim, eu vou levar seus filhos. Seu marido deixou uma grande dívida. É interessante que o inimigo ele é voraz, né? Ele chega nos momentos que você está vulnerável. Ela perdeu o marido dela. Quando o marido dela estava vivo, eles não apareceram. Mas quando o marido morreu, eles apareceram. É interessante o que ela fez. Ela foi no lugar certo. Mas mesmo com a intenção boa de ir no lugar certo, você vai receber uma instrução que às vezes não é aquela que você quer. Ela falou, o meu marido servia aí. Então, ele está dizendo, cara, você tem que me dar dinheiro, você tem que resolver meu problema. Aí o profeta falou para ela, o que você tem para acontecer uma multiplicação? Então, assim, Deus pode muito resolver os problemas instantâneos da pessoa. Só que o Senhor, como disse o pastor, o Senhor quer muito mais do que isso. O Senhor quer um relacionamento, o Senhor quer estender as tendas sobre as nossas vidas. Aí o profeta diz para ela, vai e pega muitas vasilhas. Muita, não pega pouca. E entra para dentro da sua casa, fecha a porta, a janela, que vai acontecer para vocês. Então, assim, as pessoas estão orando assim, Deus, o Senhor tem que salvar o meu marido. O Senhor tem que mudar a vida dele. Não, às vezes o Senhor tem que mudar a mim. Porque eu que estou gerando alguma situação e eu estou fazendo a oração errada. E quando ela entrou para dentro da casa dela, é interessante que o processo de Deus ali foi com ela. O processo ali de acontecer uma transformação foi com ela. Porque ela ia perder os 2 filhos. Então, as pessoas estão perdendo família, perdendo alegria, paz, segurança, porque não sabem onde recorrer. Quando está numa situação dessa, vai beber, vai prostituir, vai passar a noite em outros lugares. Mas quando você procura o lugar certo às vezes é o seu quarto chorar. Fala, Deus, entra aqui agora. Eu estou desesperado. Mas o que acontece? Aí ela vai para dentro... E quando pega as vasilhas... Pegou as vasilhas, e muitas vasilhas, o que me chama a atenção, porque quando quando a gente está num processo para viver algo, a gente sempre, assim, cara, alguém tem que é muito grande fazer algo para mim. Só que ela tinha pouco. Ela não tinha muito, ela tinha um pouquinho de azeite. E quando a história termina com a história termina, começa e vai terminar, que quando ela fala para o filho, traz vasilhas, mas ela tinha um pouco. Interessante que Deus não multiplicou o pouco permaneceu pouco, Deus multiplicou o que ela estava trazendo. Então, sim, nós precisamos levar para Deus aquilo que Ele vai multiplicar. Entendi. Vamos levar para Deus o que Ele vai multiplicar. E quando a gente levamos para Ele aquilo que Ele pode multiplicar, Ele multiplica. Temos várias histórias na Bíblia que Ele multiplica. Repartir, nós podemos fazer. Multiplicar é só com Ele.
E eu creio que ele pode multiplicar. No outro dia ela abriu a porta, os credores estavam lá, ela pagou a sua dívida, viveu do resto. A Bíblia só conta a história dela só aí, viveu do resto. Então, quando Deus faz algo na nossa vida, você vai viver em paz, sabe? Agora, voltando a esse assunto, se nós podemos ser possuídos pelo mal, não existem também anjos bons, espíritos bons que nos possuem? E aí é uma coisa bem do espiritismo, né? O espiritismo tem essa coisa, né? Você tem aquela possessão dos obsessores, né? Eles chamam de obsessores, que é a mesma coisa dos demônios nossos. Mas você tem ali os anjos que nos protegem e tal. Existe isso, essas possessões do bem, assim? O que a Bíblia fala é que o crente, ele é cheio do Espírito Santo, né? Você quer espírito melhor do que esse para te possuir? Eu não conheço. Né? Quer dizer, a Bíblia não fala assim que você vai ser possuído por um anjo. Sim. Deus ele tem à sua disposição seres celestiais que o servem. Eles foram criados para a glória de Deus e o adoram eternamente. Inclusive, Tiago fala, né, que são espíritos ministradores da parte de Deus a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Amém. Deus deu a eles uma função aí extra, né, a de ainda trabalhar em nosso favor. Mas a Bíblia não descreve com muitos detalhes como isso opera. O que a gente pode dizer com certeza é que um anjo não incorpora em mim. Eu não fico cheio de um anjo, né? O que eu fico cheio, eu posso ficar cheio é do Espírito Santo. E o Espírito Santo me convence do meu pecado, né? Me leva ao arrependimento, a crer nas promessas de Deus, a confiar nele, né? Ele sustenta a minha fé em tempos de crise, de angústia, né? Aquele versículo que a Bíblia fala, né? O verdadeiro amor lança fora todo medo. Né? Então a ideia é assim, eu não vivo com medo do diabo. Eu não tomo as decisões porque eu medo, se eu fizer isso, eu vou dar uma brecha, o diabo... Não, eu vivo para a glória de Deus. E Deus é aquele que vai me proteger. Eu não fico preocupado. Eu sei que o diabo existe. Eu sei que eu não posso estar no raio de ação dele, que assim, o diabo é como um leão que está ao nosso derredor, né? Para nos devorar. Mas o pior ataque do diabo nem é tanto a possessão, mas ele me desviar de Deus, me desviar da glória dele. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que confiar em Cristo Jesus, colocar minha fé nele e ele vai me defender do mal. Citou o exemplo de Pedro, né? Teve uma fala de Jesus com Pedro também interessante, que Jesus, na ceia, Jesus falou assim, vocês vão me abandonar e você, Pedro, vai me negar 3 vezes. Pedro assim, eu de jeito nenhum, Senhor, nunca. Vou com o Senhor para a morte. Aí Jesus falou assim, Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. Aí ele falou assim, o diabo está te peneirando, né? Está tentando peneirar você, Pedro. Mas fica firme, eu roguei por ti. E quando você se converter, vai lá e cuida dos meus queridos, né? Os demais discípulos. Também. Então, por que Pedro não perdeu a fé igual Judas perdeu a fé, né? Judas se enforcou. O demônio entrou nele, Satanás entrou em Judas. Veja, ele não ficou espumando, dando show, não. Ele estava plenamente, aparentemente lúcido quando ele traz Jesus, quando ele entrega Jesus. E a Bíblia fala que ele estava cheio de Satanás. Por que Pedro não entrou no mesmo caminho de Judas? Porque ele falou assim, eu roguei por ti, Pedro. Nossa. Então, nós temos um Senhor intercessor, que é o nosso Senhor Jesus, que ele roga por nós, intercede por nós. Por que Jesus não rogou por Judas? Aí eu vou entrar numa doutrina presbiteriana. Fica para outra, a gente vai trazer o pastor para outra. É a vontade de Deus. O que eu sei é o seguinte, Pedro merecia mais do que Judas? Não. Eram 2 pecadores. Por que Deus salvou um e não salvou o outro? Ele poderia ter condenado os 2. Mas Deus assim, Pedro, eu roguei por ti. Eu te amei. O senhor já viu possessões e gente saindo de possessões já? Já orei por pessoas nessa condição também. E viu saindo. É o que eu digo assim, a questão, esse para mim é o menor problema. A questão é o seguinte, o que vai acontecer com essa pessoa depois? Ela conhece Jesus, porque se ela crê em Jesus, o problema dela está resolvido. Ela não vai ter mais possessão demoníaca, porque agora tem alguém que de fato habita essa casa, que é o próprio Espírito Santo. O Espírito Santo não divide cômodo com Satanás, né? É dele. Né? Então, meu foco não tem que estar estudando a estratégia de Satanás, não. Essa pessoa conhece Jesus, ela crê em Jesus como seu Senhor e Salvador. Se ela crê, o Evangelho faz o trabalho dele muito bem. Né? Ai, gente, que delícia de papo. É tão ruim que acaba tão rápido. Queria agradecer o Tiago, falar um pouquinho do Tiago, né, que está há mais de 10 anos transformando vidas, ajudando a destravar bloqueios espirituais, emocionais, né, e viver
a melhor versão das pessoas. O Tiago está ali na Igreja Alpha Church, na Avenida Barão. Barão de Melo, 12h15, toda 12h15. quinta-feira, 20 horas e todo domingo, 10 horas da manhã. E terça-feira tem Não. live profética, né? Terça e quinta, meio-dia, No Instagram. no Instagram. Qual que é o seu Instagram? Thiago.cleres. E aí? E o pastor Ricardo, reverendo Ricardo. Na presbiteriana é. É porque, na Reverendo. verdade, a diferença de pastor e reverendo é a mesma coisa de médico e doutor. É um pronome de tratamento. O senhor está na denominação na presbiteriana Do Brasil, né? IPB. IPB é Igreja Presbiteriana do Brasil. Nosso podcast ele é evangelista, então às vezes a gente tem que explicar Sim, algumas sim. coisas bem. Tá certo, tá certo. Lá do bairro Belmonte, né? Isso. Casado com a Daniela, minha xará Bessa, pai do Ricardo e o Júnior, professor nas áreas de filosofia e ética do Seminário Teológico Presbiteriano, reverendo Denoel Nicodemos, é o Nicodemos? Não, é Ah, outro Nicodemos. é outro Esse Nicodemos. Nicodemos já é um pastor já falecido. Ah, tá. E capelão da Veritas, Escola Cristã Clássica. Isso. Essa escola cristã clássica está aberta para qualquer pessoa? Sim, é uma escola cristã, Ah. isso é deixado bem claro, uma escola de ainda no Aham. nível fundamental, mas se alguém Só quiser chegar matricular lá o e seu filho matricular. naquela escola, havendo vaga, Maravilha. Gente, foi um prazer enorme. Queria agradecer demais a disponibilidade de vocês Obrigado. e de terem tirado esse tempinho. Com certeza foi muito edificante para todos aí que estão assistindo e principalmente para mim. Adorei tê-los Obrigado. aqui. obrigado. Um prazer Obrigada estar pela aqui. participação. Gente, até o próximo Crente Como a Gente, agradecendo novamente a Giro Certo, que está aí sempre entregando as nossas encomendas, sejam cargas fechadas, fracionadas, há 25 anos entregando no lugar certo, na hora certa. Obrigada, Giro Certo, que nos proporciona estar aqui trazendo assuntos tão edificantes, tão bacana para o nosso público aí. Gente, até o próximo Crente Como a Gente. Tchau, tchau.